A luz dos spots batia direto nos olhos, mas eu não piscava. 200 pessoas em volta. O murmúrio de conversas, que vai morrendo aos poucos. A champanhe esquecida nas taças. Os celulares levantados como velas numa missa. O ar-condicionado do Clube Paulistano cheirava a madeira invernizada e a perfume caro demais. Daquele que fica no ambiente horas depois que a pessoa vai embora. Henrique Cavalcante Braga estava sentado do outro lado do tabuleiro. 52 anos, paletó sob medida, cabelo grisalho penteado com aquela precisão de quem tem alguém pago para fazer isso toda manhã. Ele sorria, ou tentava. O sorriso tinha travado em algum lugar entre o terceiro e o quarto movimento, e desde então ficou assim, aberto demais, fixo demais, o tipo de expressão que o rosto faz quando a cabeça ainda não aceitou o que os olhos estão vendo. Eu tinha acabado de mover o bispo. Uma peça pequena, um gesto quieto. A madeira escura deslizou pelo tabuleiro com um som seco, quase sem peso. E eu não olhei para ele. Olhei para Rodrigo. Ele estava encostado na parede do fundo, de braços cruzados, com aquele terno azul que eu tinha ajudado a escolher numa tarde de sábado, na loja da rua Oscar Freire, 6 meses atrás. Lembro que ele sorriu no espelho e disse que ficava parecendo gente importante. Na hora, eu achei graça. Naquela noite no Clube Paulistano, eu entendia o que ele quis dizer de verdade. O rosto dele mudou no segundo em que meu bispo pousou. Não foi um susto, foi reconhecimento. A expressão de quem finalmente soma 2 mais 2 e odeia o resultado. A boca entreabriu 1 milímetro. Os olhos foram do tabuleiro para mim, de mim pro Henrique, do Henrique de volta para mim. Rodrigo entendeu o que estava acontecendo, e eu deixei que ele entendesse. Despacio, completamente. Minha voz, quando eu conto isso, sai baixa. Não porque eu esteja tentando ser dramática. É que o Clube Paulistano tem uma acústica de catedral, e naquela sala qualquer coisa que você fala, viaja. Então, eu aprendi a controlar o volume antes de abrir a boca. Eu sabia exatamente quantos movimentos faltavam. Eu digo agora, para você que está ouvindo isso. Sabia, desde o primeiro dia. 18 dias antes, faz exatamente isso. 18 dias. Uma segunda-feira de início de outubro, quando São Paulo ainda não decidiu se quer ser outono ou verão, e o calor da padaria mistura com o calor da rua numa temperatura que a gente aprende a ignorar porque não tem escolha. A padaria Souza fica na rua Silva Jardim, no Ipiranga. Não é grande. Tem umas 6 mesinhas de fórmica, uma vitrine de pão de queijo que minha mãe recheia com catupiry aos sábados e um cheiro de baunilha que entrou nas paredes há tanto tempo que já é parte da estrutura do prédio. O tabuleiro de xadrez fica no balcão, perto do caixa, numa posição que minha mãe acha estranha e eu nunca me dei ao trabalho de explicar direito. Era quase 11 da manhã quando Henrique entrou. 3 homens com ele, todos de terno, todos com aquele andar de quem nunca precisou pedir licença para passar por uma porta. Minha mãe, Dona Teresa, estava no forno. Eu cobria o caixa porque a Cida tinha faltado e ainda estava com o cheiro de antisséptico do plantão noturno na pele, um plantão que tinha terminado às 6 da manhã, então matematicamente eu tinha dormido menos de 4 horas. O Henrique parou na frente do balcão, olhou para a vitrine, olhou para mim, olhou para o tabuleiro de xadrez. Que isso? Ele perguntou. Não era uma pergunta de verdade. Era o jeito que pessoas como ele começam uma anedota. Tabuleiro de xadrez, eu disse. Eu sei o que é um tabuleiro de xadrez, ele falou. E os homens com ele já estavam começando a sorrir antes da piada vir. Perguntei o que tá fazendo aqui. Fica no balcão, eu disse. Sempre ficou. Ele inclinou a cabeça. Estudou o tabuleiro com aquele interesse de quem vai fazer uma aposta em cima de algo que não conhece, mas confia que vai ganhar porque sempre ganha. Você joga? Ele perguntou. Às vezes. O sorriso dele ficou mais largo. Filha de padeira, não joga xadrez, ele disse. E riu, alto. Os 3 homens riram junto, como é de praxe. Eu não movi um músculo do rosto. Henrique continuou, animado com a própria graça. Olha, eu faço o seguinte. Eu tenho um cara, um amigo meu que joga todo fim de semana, nunca treinou na vida. Se você conseguir vencer ele numa partida, eu pago R$1 milhão em dinheiro. 1 milhão, pode acreditar. Silêncio. 2 clientes que estavam tomando café viraram a cabeça. Minha mãe apareceu na porta do fundo com farinha nas mãos. E eu olhei para o Henrique Cavalcante Braga por uns 3 segundos completos antes de responder. Tá bom, eu disse. Só isso. O que eu não sabia ainda, e que só fui descobrir na quinta-feira daquela semana, era que o homem que estava sorrindo na minha frente já tinha assinado papéis, tentando me tirar o chão debaixo dos pés. E que a caneta que assinou esses papéis estava na mão de alguém que eu julgava conhecer. Mas o que é curioso, quando eu penso nisso, agora, é a seguinte coisa.
Naquela noite, no clube paulistano, enquanto eu movia o bispo e via o rosto do Rodrigo desmoronar, alguém no fundo da sala estava com o celular levantado, gravando tudo. E até hoje, eu não sei quem mandou esse vídeo para a imprensa. Quando eu era criança, achei que padaria cheirava a felicidade. Minha mãe sempre disse que eu falava isso com aquela cara séria de criança que ainda não entende que felicidade não paga aluguel. Hoje eu entendo melhor. O cheiro de pão saindo do forno às 6 da manhã continua sendo uma das coisas mais bonitas que eu conheço. Só que agora eu sei quanto custa cada saco de farinha, sei quantas horas de trabalho cabem num pão de queijo, e sei que o cheiro bonito não aparece do nada. Alguém ficou de pé desde as 4 da madrugada para ele existir. Naquela segunda-feira, eu cheguei do Hospital das Clínicas, com os pés me pedindo demissão. 12 horas de plantão noturno no corredor da UTI deixam uma marca no tornozelo que não é metáfora, é real, é inchada e lateja. Entrei pela porta dos fundos da padaria com o jaleco dobrado embaixo do braço, o cabelo ainda preso no coque que tinha armado às 18 horas da noite anterior. O forno grande estava cantando, aquele som de ferro quente e calor que você aprende a reconhecer antes mesmo de abrir os olhos de manhã. Mari, você comeu alguma coisa? A voz da minha mãe veio de dentro, antes mesmo de eu fechar a porta. Comi um iogurte lá no hospital. Iogurte não é comida. Não adiantava discutir. Nunca adiantou. Troquei de roupa no banheiro dos fundos, um espaço tão pequeno que quando você abre o armário, a porta da pia raspa. Dobrei o jaleco branco com cuidado, coloquei num saco, coloquei o saco na prateleira de cima. Vesti um avental de algodão que cheirava haste amaciante e saí para ajudar. Dona Teresa estava tirando as bandejas do forno com aquelas luvas grossas, a testa brilhando de calor, os cabelos brancos presos embaixo de uma touca de papel. 61 anos, infarto há 6 anos, e ainda chega na padaria, antes do galo cantar. Uma vez eu perguntei para ela por que não deixava mais cedo. Ela olhou para mim com uma cara que qualquer mãe do mundo já sabe fazer e disse, porque é minha. Faz todo sentido, na verdade. Enquanto ela organizava os pães nas bandejas da vitrine, eu fui pro balcão, abrir o caixa, ligar o sistema velho que trava nas terças e quintas, e verificar o estoque de troco. Foi quando eu vi o tabuleiro, ele fica ali sempre, entre o caixa e o suporte dos salgados. Um tabuleiro de madeira escura, as peças de resina já um pouco amareladas nos brancos, a base do rei com uma lasca no canto que eu colei com Super Bonder faz uns 10 anos. Era do meu avô, seu Alcides. O único objeto que eu não vendi quando precisei de dinheiro. E olha que em alguns momentos a lista do que foi vendido ficou bem longa. Os clientes adoram perguntar sobre ele. A maioria acha que é enfeite. Eu sempre concordo com a cabeça e falo que foi do meu avô. Ninguém nunca pergunta mais do que isso. Às 6h20, o celular vibrou na minha mão. Bom dia, amor. Jantar hoje. Aquele japonês da Vila Mariana tá com mesa disponível. Rodrigo. Pontual até nas mensagens da manhã. Essa era uma coisa que eu gostava nele. Ou achava que gostava. Às vezes, a gente confunde consistência com caráter. Respondi com um coração e enfiei o celular no bolso do avental. Rodrigo perguntou do jantar. Eu falei para minha mãe, enquanto encaixava os croissants na bandeja. Que bom. Ela disse isso sem tirar os olhos do forno. Você vai? Provavelmente. Depende de como eu tiver às 7 da noite. Mari. Ela parou. Me olhou. Dorme um pouco hoje, tá? Não fica aqui até meio-dia. Fico só até às 10. Você falou isso na semana passada. Fiquei até às 11h30 na semana passada. Os clientes foram chegando aos poucos. A dona Fátima do 2 do lado, querendo pão francês quente e cafezinho sem açúcar. O seu Jair com a filha pequena, comprando bolo de fubá. A menina da escola que passou apressada e pediu 2 salgados numa sacolinha. Eu fui atendendo, trocando, sorrindo, enquanto as solas dos pés continuavam com aquela pressão surda que não some nem sentada. Foi às 7h40 que a campainha da porta soou diferente. Seu Roberto Andrade entrou com um passo mais lento do que de costume. Ex-tabelião aposentado, 68 anos, cliente desde antes de eu nascer. Todo dia pede o mesmo. Um pão de queijo e um cafezinho. Lê o jornal numa das 2 mesinhas que a gente tem perto da janela. Devolve o jornal dobrado, certinho na prateleira. Naquele dia, ele não pediu nada. Ficou parado na entrada por um segundo, o chapéu na mão, olhando para minha mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era preocupação exatamente. Era outra coisa. Aquela cara fechada, de quem está carregando uma informação que sabe que vai doer. Teresa, ele disse com a voz um pouco mais baixa que o normal. Você tem um minutinho, preciso falar uma coisa com você. Minha mãe secou as mãos no avental e franziu a testa. Claro, Roberto. Vem cá. Os 2 foram até o fundo. A porta de madeira que separa a cozinha do salão fechou com um estalo seco.
Eu fiquei atrás do balcão com o café na mão, olhando para o tabuleiro de seu Alcides, sentindo o calor do forno ainda no rosto. E alguma coisa no meu estômago disse que aquele dia não ia terminar como começou. Eu ouvi a voz de seu Roberto atravessar a porta de madeira antes mesmo de entender as palavras. Ele falava baixo demais para uma conversa comum. Aquele tipo de baixo que as pessoas usam em velórios. Enfiei as mãos de volta na massa, pão de queijo para tarde, e tentei me concentrar no movimento. Amassar, dobrar, pressionar, mas os ouvidos ficaram colados na direção da cozinha. Ouvi a voz da minha mãe subir. Que assinatura? Que documento é esse? Me limpei no avental e fui até lá. A cozinha cheirava a queijo derretido e café esquentado. Minha mãe estava de pé, com uma folha de papel na mão, e o rosto dela tinha uma cor que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva ainda. Era o estágio antes da raiva, aquele instante em que o cérebro ainda não terminou de processar o que os olhos já leram. Seu Roberto estava do lado, com as mãos cruzadas sobre o balcão da pia, e me olhou quando entrei. Mariana, ele disse apenas. O que foi? Minha mãe estendeu o papel na minha direção sem dizer nada. Era uma cópia. Reconheci o cabeçalho do cartório do bairro, aquela fonte antiga, meio torta, que o cartório do Ipiranga usa há 20 anos e nunca atualizou. Documento de intenção de compra. Folha simples. Texto objetivo. Linguagem técnica de tabelionato. Li o endereço. Rua Silva Jardim, número 42. Este endereço. Isso é a padaria, eu disse. É, disse seu Roberto. O valor estava no meio do texto, escrito por extenso como manda o protocolo cartorial, R$180 mil, por um terreno comercial no Ipiranga, com construção consolidada, forno industrial e ponto de mais de 30 anos, R$180 mil. Isso é uma piada, eu falei. Não é. Seu Roberto tirou os óculos e limpou a lente no canto da camisa. Me trouxeram essa cópia hoje cedo. Um antigo colega que ainda trabalha lá disse que o documento entrou no cartório na semana passada, quinta-feira. Na quinta passada, eu estava no plantão. Minha mãe estava aqui. Mãe, eu me virei para ela. Você assinou alguma coisa? Não assinei nada. A voz dela saiu firme, mas as mãos estavam apertadas no avental. Mariana, eu nunca falei com nenhuma empresa sobre vender essa padaria. Nunca, na minha vida. Eu sei. Olhei de volta para o papel. Qual é o nome da compradora? Seu Roberto apontou com o dedo. Uma linha perto do final do documento. Braga e Associados Incorporações e Construções Limitada. O ar da cozinha ficou quente de um jeito diferente. Não era o forno. Tem uma assinatura aqui, Teresa. Seu Roberto apontou para a linha do vendedor. Não é a sua, mas está muito parecida. Quem não conhece a sua letra de perto, num documento desse tamanho, ia aceitar. Minha mãe pegou o papel de volta e olhou. Isso não é minha assinatura. Eu sei que não é, ele disse com cuidado. Por isso, eu vim. Peguei o documento outra vez. Li devagar, do começo ao fim. A linguagem era correta, os campos preenchidos na ordem certa, o número de registro do cartório no cabeçalho estava no formato exato. Série, ano, número sequencial. Alguém que conhecia o formato. Alguém que já tinha lidado com esse tipo de papel antes. E então, olhei para a assinatura. Uma assinatura falsificada é difícil de imitar na velocidade. Quem falsifica tende a ir mais devagar que o normal, e isso deixa marca, as curvas ficam mais fechadas, as letras perdem o impulso natural do punho em movimento. Essa assinatura tinha exatamente esse problema nas 3 últimas letras do sobrenome. Fechada demais. Controlada demais. Mas o que me parou não foi a assinatura da minha mãe, foi a letra do restante do documento. Os campos preenchidos à mão, nome do vendedor, endereço, data, tinham uma caligrafia específica. O G, minúsculo com aquela volta pequena para a esquerda, antes de fechar. O T, com o traço um pouco acima do meio da haste, mais alto que o padrão. A letra A, fechando com uma curva que virava levemente para cima. Eu conhecia essa caligrafia. Não de cartório nenhum. De bilhetes na geladeira de um apartamento na Rua Vergueiro. Saí cedo, fica o almoço na segunda prateleira. Não esquece que sexta a gente tem jantar com os colegas. Te amo. R. 3 anos de bilhetes deixados na geladeira. Abaixei o papel devagar. Minha mãe perguntou alguma coisa. Seu Roberto respondeu. Eu ouvi as vozes como se viessem de outro cômodo. O queijo no forno começou a chiar. Fingi que precisava ir ao banheiro. Minha mãe nem esperou eu terminar a frase. Já estava dizendo pro seu Roberto que ele ia querer a pamonha que ela tinha feito na véspera, e o som das vozes deles foi me cobrindo enquanto eu atravessava o corredor, fechava a porta, sentava na tampa do vaso e respirava pelo nariz. O papel estava dobrado no bolso do avental. Eu desdobrei de novo.
Olhei a caligrafia mais uma vez, como quem confere um diagnóstico que não quer acreditar. Era ele. Rodrigo tem um jeito de escrever, o nome dele mesmo que um grafologista demoraria para identificar, mas eu sabia de cor. 3 anos aprendem a gente muita coisa sobre um homem. A forma como ele dobra a manga da camisa, o jeito que ele assobia baixinho, quando está concentrado. E a letra, sempre aquela letra. O T alto. O A. Curvando para cima no final, como uma pergunta que nunca chegava a ser feita. Guardei o papel, lavei o rosto, voltei para o balcão. Tudo bem? Minha mãe me olhou de lado. Pressão baixa, eu disse. Deve ser do plantão. Ela pousou a mão no meu braço por um segundo. Não falou mais nada. Ele não estava em casa quando eu cheguei na Rua Vergueiro. Eu sabia que não estaria. Rodrigo tinha reunião às 15 horas às quartas. Ele me contava essa agenda como quem divide segredo, um hábito de quem gosta de ser ouvido. Eu tinha a chave desde o primeiro aniversário do nosso namoro. Para você se sentir em casa, ele tinha dito, e eu tinha achado bonito. A porta abriu sem barulho, o apartamento cheirava ao mesmo sabonete de sempre, aquele de cedro que ele comprava numa loja na Consolação. Tudo no lugar, almofadas do sofá alinhadas, louça lavada. Rodrigo era metódico. Outra coisa que eu tinha aprendido sobre ele. Fui direto à escrivaninha. Não vasculhei, não precisava vasculhar. Eu estava procurando do jeito que se procura quando se sabe, mais ou menos, o que vai encontrar. Abri a gaveta do meio devagar, caneta, clipes, bloco de notas. Debaixo do bloco, 2 papéis dobrados juntos, com um elástico. Tirei o elástico. O primeiro papel era uma conta de água. O segundo era um e-mail impresso. Papel A4, 3 parágrafos, cabeçalho interno da Braga e Associados. Li, em pé, ao lado da escrivaninha. Conforme solicitado pelo setor de aquisições, segue breve análise da situação da padaria Souza, Rua Silva Jardim, Ipiranga. A proprietária, Tereza Souza, 61 anos, acumula histórico de dívidas médicas significativas, infarto há 6 anos, parcelamentos ainda em aberto com laboratórios particulares, renda mensal estimada insuficiente para a reserva de emergência. O imóvel tem alto valor sentimental para a família da Ainspliemilhaja, o Geotis aos Nichcoisiponint, Paz. Paradoxalmente, aumenta a vulnerabilidade da proprietária a ofertas rápidas que garantam liquidez imediata. Probabilidade de resistência baixa, desde que a abordagem seja conduzida antes que a família contrate assessoria jurídica. Recomendo agilizar a proposta. Embaixo, a data, 2 meses atrás. E a assinatura, Rodrigo Menezes, Gerência Jurídica, Braga e Associados. Fiquei olhando para o papel. A geladeira do apartamento fez aquele clique que as geladeiras fazem quando o compressor liga, um barulho que eu ouvia toda vez que dormia ali, e nunca tinha prestado atenção. Agora ele encheu o silêncio inteiro do apartamento. 2 meses. 2 meses atrás, Rodrigo estava sentado nessa mesma escrivaninha, escrevendo sobre a vulnerabilidade da minha mãe, provavelmente com o mesmo capricho com que deixava bilhetes na geladeira, provavelmente assobiando baixinho, concentrado. Sentei na beirada da cama. O edredom era azul escuro, aquele que ele tinha comprado na liquidação do shopping Ibirapuera. Eu tinha ajudado a escolher a cor. Azul marinho dura mais na lavagem, eu tinha dito, e ele tinha concordado rindo. Fiquei ali por quanto tempo, eu não sei. Tinha uma mancha minúscula no canto do papel impresso, tinta da impressora que borrou um pouco. Fiquei olhando para aquela mancha até ela parar de fazer sentido. Depois, dobrei o papel, com calma, com as mesmas dobras que ele já tinha, nem mais, nem menos, para não amassar onde não estava amassado. Coloquei na bolsa. Me levantei, andei até a porta, abri, saí, fechei com gentileza, sem bater. A fechadura encaixou com aquele clique seco e definitivo, o mesmo de sempre. Na escada, o cheiro de cedro ainda estava no meu casaco. Desci os 4 andares sem me apressar. Na calçada, o ônibus da linha Vila Prudente passou barulhento, levantando um saco plástico do chão. Eu assisti o saco subir, rodar, desaparecer atrás de uma árvore. O celular vibrou na bolsa. Uma mensagem. Rodrigo. Ei, confirmando o jantar. Tô amando o jantar hoje. Aquele japonês que você gosta. Saudade de você. Respondi à mensagem do Rodrigo com um emoji de coração. Um único coração vermelho, o mesmo que ele me mandou. Guardei o celular na bolsa e peguei o ônibus de volta para o Ipiranga. Não fui ao jantar. Mandei uma desculpa em cima da hora. Plantão extra, surgiu de última hora, sinto muito. Ele respondeu com um ponto de exclamação triste e um áudio de 20 segundos dizendo que ia guardar o sushi para mim.
Não ouvi o áudio. Naquela noite, enquanto dobrava o avental da padaria, decidi que ia precisar de mais tempo. Tempo para pensar, tempo para agir certo. A raiva apressada comete erros. Eu já sabia isso desde os 12 anos. Quinta para sexta-feira, 0h40, corredor B, do Hospital das Clínicas. O linóleo verde brilha sob o fluorescente. Sempre brilha dessa forma às 3 da manhã, uma luz de aquário. Fria, sem sombra, que faz todo mundo parecer levemente doente. O cheiro é de álcool 70% misturado com café esquentado no micro-ondas do posto. Esse café existe desde que eu comecei aqui, tenho certeza. É o mesmo café. Eu precisava de soro fisiológico, calibre 14 e gás estéril para o leito 22. Fui até a sala de suprimentos, no fundo do corredor. Passei o crachá na leitora. A luz piscou vermelho. Passei de novo. Vermelho. Virei o crachá, tentei pela terceira vez. Vermelho. Fiquei olhando para a luz vermelha por uns 2 segundos. O crachá estava na direção certa. Eu é que estava errando, mão trêmula demais para segurar firme. Encostei a testa na porta. O metal estava frio. Não o frio agradável de uma compressa, mas o frio indiferente de uma coisa que não sabe que você existe. Fechei os olhos. Contei. 1, 2, 3. Tentei relaxar os ombros. Eles não relaxaram. Mari, abri os olhos. Era a Luciene, do meu turno, com uma bandeja de medicamentos na mão e um boné cirúrgico rosa que ela usa torto de propósito. Tá bem? Tô, eu disse. Voz firme, acerta. A voz de quem está bem. Luciene me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Precisando de ajuda com o crachá? Não, obrigada. Deu problema na leitora, já foi. Ela assentiu, passou por mim, sumiu na curva do corredor. Os passos dela foram sumindo no barulho do ar-condicionado central. Passei o crachá de novo, devagar, com atenção. A luz piscou verde, a porta abriu, entrei. Tuíra. A sala de suprimentos tem prateleiras até o teto, organizadas por tipo: soro, atadura, gaze, luva, cateter. Cheira a embalagem plástica selada e a borracha de luva de látex. É uma sala sem janela, com uma lâmpada LED que zumbi levemente no silêncio. Eu sentei no chão, entre a prateleira do soro e a da atadura. Não me permito isso quase nunca, mas eram 3 da manhã de uma quinta-feira, e eu tinha 48 horas de informação acumulada no peito, sem lugar para ir. Rodrigo, os documentos, a assinatura dele, ao lado do nome de Henrique Cavalcante Braga, o apartamento da Rua Vergueiro, com a roupa do Rodrigo cheirando a cedro, e ele mandando mensagem sobre saudade enquanto assinava papéis para tirar a padaria da minha mãe. Deixei a dor existir, só por 2 minutos. Não foi choro, foi uma coisa mais funda do que choro, um aperto aqui no externo, como se alguma coisa dentro do peito tivesse perdido o encaixe e ainda não soubesse direito onde se reposicionar. Pensei no seu Alcides. Ele tinha um jeito de falar sobre xadrez que na verdade era um jeito de falar sobre tudo. A voz dele era daquelas vozes de rádio antigo, pausada, cada palavra posta no lugar com cuidado. Minha filha, ele disse uma vez, depois de eu ter perdido uma partida por pressa. A rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro, mas a rainha que se move cedo demais perde o jogo. Eu tinha 15 anos e não gostei da frase na hora. Achei que ele estava me chamando de impulsiva. Com 34, sentada no chão de uma sala de suprimentos, às 3 da manhã, entendi que ele estava me ensinando a sobreviver. Me levantei, peguei o soro fisiológico, calibre 14, peguei a gaze estéril. Organizei tudo no carrinho, apaguei a luz e saí. No corredor, o ar-condicionado continuava soprando. O fluorescente continuava fazendo todo mundo parecer levemente doente. Empurrei o carrinho até o posto de enfermagem. O celular institucional estava sobre a mesa, tela acesa. Uma notificação de e-mail, o remetente era Ana Clara Braga. Abri. Prezada Mariana, meu nome é Ana Clara Braga e sou a organizadora do baile beneficente do Clube Paulistano, marcado para o próximo sábado, em 18 dias. Gostaríamos de incluir uma exibição de xadrez no evento. Seu nome foi indicado. Aguardo o retorno. Fiquei parada com o celular na mão. Ana Clara Braga, filha de Henrique. Fechei o e-mail, sem responder. Fiquei de pé no posto de enfermagem com o celular na mão, olhando para a tela já apagada. Ana Clara Braga. Tem coincidências que não são coincidências. Essa eu precisava pensar com cuidado, mas meu cérebro já estava puxando para outra direção, para a segunda-feira, para o início de tudo. A padaria abre às 5h30 da manhã. Segunda-feira, começo de outubro. Ainda escurecido lá fora, só o neon da vitrine aceso, o cheiro de pão de queijo saindo do forno, enchia a rua Silva Jardim inteira. Minha mãe já estava no balcão com o avental manchado de massa.
Eu tinha acabado de chegar do plantão, não ia para casa, fui direto ajudar. Às 8h40, a porta de vidro abriu. Entrou um homem de terno cinza, gravata azul marinha, cabelo branco nas têmporas. Atrás dele, 3 pessoas, 2 homens de blazer e uma mulher com tablet na mão, que obviamente não tomavam decisão nenhuma na vida deles. Minha mãe foi atendê-lo no balcão. 4 cafés expressos, ele disse, sem olhar para ela. Mesa, no fundo, não pediu, apontou. Minha mãe disse, prontinho, com aquele sorriso que ela tem, o sorriso que aprendeu a segurar na frente de cliente ruim, e foi para a máquina de café. Eu fiquei observando pelo vão da cozinha. O homem se instalou na mesa do fundo com os 3 assessores, abriu um notebook, começou a falar em voz alta como se o lugar fosse escritório dele. As outras pessoas na padaria, um casal de idosos, 2 estudantes, o Gilmar do mercado que vinha todo dia, olharam e voltaram para o próprio café. Foi quando ele viu o tabuleiro. O tabuleiro fica no balcão desde que eu me lembro de me lembrar. Meu avô deixou madeira escura, peças de osso, já surrado nas bordas. Fica ali porque era do seu Alcides, e minha mãe não tira porque seria como tirar um pedaço dele de dentro da padaria. O homem se levantou, caminhou até o balcão. Olhou para o tabuleiro com a expressão de quem olha para uma barata dentro de um restaurante chique. Falou sem abaixar a voz, para os assessores, mas alto o suficiente para a padaria inteira ouvir. Olha isso aqui, tabuleiro de xadrez no balcão de padaria, decoração de pobre tentando parecer intelectual. Um dos assessores deu uma risadinha discreta, o outro desviou o olhar. Eu larguei o pano que estava usando para limpar a bancada da cozinha, saí devagar para o balcão. O homem me viu chegar e me olhou de cima a baixo. A avaliação durou 2 segundos, deu para entender tudo sobre o que ele achou. Ele sorriu, era o sorriso de quem nunca na vida foi contrariado. Você sabe jogar isso, menina, ou é só enfeite? Silêncio na padaria. O casal de idosos parou de mexer no café. Os 2 estudantes levantaram o olhar. O Gilmar ficou parado com o copo na boca. Minha mãe, atrás da máquina de café, estava me olhando. Eu olhei para ele, para o sorriso, para o terno que custava mais do que o meu salário de 2 meses. Respirei pelo nariz. Sei jogar, eu disse, baixinho, sem alterar o tom. Ele sorriu mais largo. Era o tipo de sorriso que antecede uma piada, que diz, obrigado por entrar no meu jogo sem perceber, que diz, você acabou de dar a resposta errada. Virou para os assessores com os ombros levantados, como se aquilo fosse engraçado, e foi aí que eu soube que ele ia continuar. Então, ele disse, ajustando o punho da camisa. Vejo que temos aqui uma jogadora de xadrez. A voz era alta o suficiente para a padaria inteira ouvir. Calculada. Ele estava fazendo uma apresentação, não uma conversa. Os assessores se viraram. Os 2 homens que estavam na mesa perto da janela, clientes antigos da minha mãe, abaixaram o jornal. O Gilmar ainda estava com o copo na boca, sem tomar o gole. Sabe jogar, é uma coisa, Henrique continuou, andando devagar na direção do balcão, as mãos cruzadas atrás das costas, como quem examina uma vitrine. Saber jogar bem é outra, não acha? Eu não disse nada. Ele pegou um peão do tabuleiro. O peão branco, do lado que seria meu. Rolou entre os dedos com a familiaridade de quem está acostumado a segurar coisas que pertencem aos outros. Tenho um assessor. Fabrício. Ele virou para o rapaz mais novo do grupo, que parecia ter uns 28 anos, e sorriu com o canto da boca, sem graça. Treina com coach profissional há 2 anos. Você toparia uma partida contra ele? O som da rua entrou pela porta entreaberta, uma buzina longa. Depois, silêncio. Uma aposta, ele disse, antes que eu respondesse. Assim fica mais interessante, não fica? Minha mãe saiu da cozinha, nesse momento, ainda com o pano de prato na mão, farinha no antebraço esquerdo. Ela olhou para mim com aquela pergunta no rosto que ela nunca precisou colocar em palavras. Henrique nem se virou para ela. Se o Fabrício ganhar, ele disse alto e claro, para a sala toda, minha empresa compra este terreno, pelo preço que considerarmos justo, e a senhora assina feliz. Fez uma pausa. Se você ganhar, R$1 milhão, em espécie, se preferir. Um dos assessores riu, um riso curto, de nariz, como quem assiste a uma jogada previsível. O outro ficou quieto. Esse pelo menos teve o bom senso de parecer desconfortável. Os homens perto da janela se entreolharam. Um deles fechou o jornal devagar. Minha mãe deu um passo na minha direção. Mari, ela disse, baixinho, só isso. Só meu nome, daquele jeito que ela dizia quando eu tinha 12 anos e estava prestes a fazer alguma coisa que ela não entendia completamente, mas que a assustava.
Eu olhei para o tabuleiro. O peão branco ainda estava na mão de Henrique. Ele esperava, não com ansiedade, com o prazer de quem sabe que o outro lado não tem saída. Pensei, no meu avô, não uma memória longa, só uma imagem. Ele sentado na cadeira de palha, no fundo desta mesma padaria, décadas atrás, me olhando por cima do tabuleiro com os olhos levemente cerrados e dizendo, antes de mover qualquer peça, Mariana, decide qual jogo você está jogando. Levantei os olhos para Henrique. Quando o senhor quiser, eu disse, igualmente baixo, igualmente sem alterar o tom. Ele devolveu o peão ao tabuleiro, devagarzinho, com cuidado, como quem encerra uma fase. Que graça tem fazer isso aqui? Ele disse, abrindo um sorriso de lado. Sem plateia de verdade, não tem gosto. Tirou o celular do bolso, sem pressa. Conheço um evento, daqui a 18 dias, um sábado, minha filha organiza, Clube Paulistano, jornalistas, parceiros, gente que importa, fazemos a partida lá, em público, com um árbitro de verdade. Ele disse, Clube Paulistano, como quem diz o nome de um lugar que a outra pessoa nunca vai pisar. Combinado, eu disse. Ele me olhou por um segundo mais do que precisava, como se estivesse procurando alguma coisa no meu rosto, dúvida, talvez, medo, o sinal de que eu havia entendido o tamanho do que ele havia proposto e estava reconsiderando. Não encontrou nada, guardou o celular. Fez um gesto para os assessores, a reunião, aparentemente, havia terminado. Manda o endereço para o meu pessoal, ele disse, já virando as costas. A moça da padaria vai jogar xadrez no Paulistano, se antes Paz e Rio. Pelo menos, a história é boa. A porta bateu com o som de vidro fino contra a madeira velha. O Gilmar finalmente tomou o gole. Minha mãe veio até mim, colocou a mão no meu braço. Você sabe o que fez? Ela perguntou. Sei, mãe. Ele tem advogados, Mari. Ele tem. Eu sei. Ela ficou me olhando. Depois, prendeu o ar. Ninguém ali, nem o Gilmar, nem os senhores da janela, nem minha própria mãe, sabia que eu havia ganhado 12 torneios estaduais antes dos 21 anos. E eu não disse nada. O táxi chegou às 7h20. Eu já estava pronta. Não o vestido novo. Esse ficou guardado. Coloquei a blusa azul que o Rodrigo gostava, a que ele dizia que combinava com meu tom de pele. Batom discreto. Brincos pequenos. A versão de mim que ele esperava encontrar. Ele me esperava na porta do restaurante, na Vila Mariana, um italiano com cheiro de alecrim assado e velas baixas nas mesas. Me abraçou, me beijou no rosto. Você está linda, ele disse. Obrigada, amor. Sorrimos os dois. Pedimos o cardápio, escolhemos o vinho, tudo normal, tudo leve, tudo exatamente como deveria ser numa quarta-feira comum de início de outubro. Só que pela primeira vez em 3 anos, eu estava escutando de verdade, não o que ele dizia, o que ele omitia. Como foi o trabalho hoje? Perguntei, enquanto girava a taça. Corrido, muita reunião. Boa, ele partiu o pão. A empresa está num momento de expansão, então, a área jurídica fica sempre apagando incêndio. Expansão em que sentido? Novos terrenos, novos projetos. Um gesto vago com a mão. A Braga está de olho em alguns bairros que têm potencial subutilizado. Eu peguei um gole de vinho. Que bairros? Ah, vários. Ipiranga, Moca, Belenzinho. Áreas que ainda têm comércio de rua, sabe? O tipo de coisa que vai sendo absorvida pelo mercado imobiliário. Ele sorriu. É o ciclo natural. Ciclo natural. Repeti, devagar, como se estivesse pensando no assunto pela primeira vez. Faz sentido. Ele relaxou. Relaxou de verdade, nos ombros, na mandíbula. Como alguém que acabou de confirmar que a conversa vai continuar segura. Eu anotei isso internamente. Ele ficou tenso quando eu perguntei que bairros, e relaxou quando eu concordei. E você? Ele perguntou. Como está a padaria? Igual. Minha mãe bem. Tivemos uma visita hoje, inclusive. Visita, um empresário. Veio com a equipe dele para uma reunião informal. Falou em comprar o terreno. O garfo parou no ar por menos de um segundo. Menos de um segundo, mas parou. E vocês vão vender? Minha mãe não quer. Claro. Ele recomeçou a comer. Mas às vezes, a gente precisa ser pragmático, né? Depende da oferta. Pedi a sobremesa. Um tiramisu pequeno, que chegou numa taça funda, com cacau peneirado por cima, cheirando a conhaque. Comi com calma. Deixei o silêncio ficar à mesa por um momento. Você acha que valeria a pena negociar? Perguntei, como quem pergunta sobre o tempo. Depende do que oferecerem. Ele encolheu os ombros. Terrenos no Ipiranga estão valorizando. Se a oferta for justa, pode ser uma boa saída para sua mãe.
Ela já tem idade, Mari. Esse esforço todo, ela tem 61 anos, Rodrigo. Não é idosa. Não disse que é, disse que é esforço. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Estou preocupado com vocês duas. Eu deixei a mão lá. Sorri. Eu sei. Obrigada. Na despedida, ele me beijou na calçada. Um beijo longo, com a mão no meu rosto, do jeito que ele fazia quando queria que eu soubesse que ele estava presente. Eu deixei. No táxi de volta, com o vidro embaçado pelo frio que vinha chegando, abri as notas do celular e comecei a digitar. Cada frase que ele disse, na ordem que disse, com o horário exato. 22 horas e 43 minutos. Bairros com potencial subutilizado. 22 horas e 46 minutos. Pausa no garfo ao mencionar Henrique Cavalcante Braga. 22 horas e 51 minutos, sugeriu que minha mãe deveria vender. Cheguei em casa, tirei os brincos, abri o laptop na mesa da cozinha. Comecei pela busca mais simples, Rodrigo Menezes, Braga e Associados. Depois afunilei, registro de imóveis, Ipiranga, contratos 2023. Depois, transferências de propriedade, bairros de comércio de rua, São Paulo, documentos com irregularidade, 1h da manhã, 2 horas. O café esfriou sem que eu tivesse bebido. Às 3 horas e 40 minutos, encontrei o primeiro. Um contrato de cessão de imóvel em Santana, referente a uma mercearia de família com 70 anos de funcionamento. Assinatura do representante legal, Rodrigo Menezes, gerente jurídico, Braga e Associados. Continuei. Às 4 horas e 11 minutos da manhã, tinha 3 contratos abertos na tela. Santana, Lapa, Campo Belo, 3 padarias, 2 mercearias, todas compradas abaixo do valor de mercado nos últimos 18 meses, todas com o mesmo nome, na linha do signatário. Encostei no espaldar da cadeira e olhei para a tela. O nome dele estava em todos. Dormi 3 horas e meia. Quando acordei, tinha uma lista impressa na mesa, os 3 contratos salvos num pendrive e um e-mail rascunhado que ainda não tinha enviado para ninguém. Deixei o rascunho em rascunho. Fui tomar banho, troquei de roupa e desci para Padility, para a padaria às 7h20 da manhã, como sempre. Minha mãe já estava atrás do balcão. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno tomava conta do salão. Ela me passou uma xícara de café, sem perguntar nada. Estava acostumada com os meus silêncios de madrugada. Dormiu mal? Dormi pouco, respondi. É diferente, ela não insistiu. Eu peguei o pano de prato e comecei a secar as bandejas. Foi quando ouvi a campainha da porta. Doutora. Camila Furtado entrou usando um casaco creme e carregando uma pasta de couro marrom escuro debaixo do braço. Cabelo preso, batom cor de vinho, vinha toda semana, sempre na terça, sempre às 7h30. Pão de centeio fatiado e um café com leite sem açúcar. Bom dia, dona Teresa. Bom dia, Mariana. Bom dia, doutora. Minha mãe respondeu com o sorriso de sempre. Eu a atendi, passei o pão, servi o café. Ela sentou na mesinha perto da janela, como sempre. Abriu a pasta, tirou um processo, começou a ler enquanto tomava o café ainda quente. Fiquei olhando para ela por uns 2 segundos. Minha mãe me olhou também. Eu larguei o pano de prato em cima do balcão e fui até a mesa da Camila. Doutora, posso sentar um segundo? Ela levantou os olhos do processo, avaliou minha expressão. Fechou a pasta. Pode. Preciso de um conselho, sobre uma coisa de trabalho. Ela arqueou uma sobrancelha muito levemente. De trabalho do hospital ou de trabalho da padaria? Respirei fundo. Da padaria. O escritório da rua Pamplona tinha uma mesa grande de vidro, 2 cadeiras de couro na frente e uma parede inteira coberta de prateleiras com processos encadernados. Cheirava a papel velho e a algum difusor de ambiente discreto. Madeira, talvez cedro. Sentei com a mochila no colo. Camila sentou do outro lado da mesa, tirou um bloco de notas e olhou para mim. Me conta. Contei. Coloquei o contrato da padaria em cima da mesa primeiro. Depois, os 3 contratos que tinha encontrado de madrugada. Depois, os e-mails impressos, 12 páginas no total. Camila pegou cada documento, leu devagar, não disse nada. Quando chegou ao último e-mail, virou a folha, conferiu o verso, virou de novo. O tabelião que assinou o reconhecimento de firma neste contrato, ela apontou para o documento da padaria. Você sabe onde ele está? Aposentado, mas ainda mora no bairro. Ela anotou algo no bloco. E esses contratos que você encontrou no cartório virtual? Você baixou os originais ou só visualizou? Baixei. Estão no pendrive. Passei o pendrive para ela. Ela conectou no notebook sem pressa, abriu os arquivos, comparou com os impressos. O único barulho na sala era o clique do mouse. Depois de um longo momento, Camila levantou da cadeira, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Os carros passavam na Pamplona. Uma moto buzinou longe.
Ela ficou assim por quase 1 minuto. Quando voltou para a mesa, não sentou de imediato. Ficou de pé, com as mãos apoiadas no encosto da cadeira. Mariana, isso que você me trouxe é falsificação de documento público e estelionato imobiliário sistemático, com vítimas em pelo menos 3 outros endereços identificados. Senti aquilo assentar no meu peito como concreto. Eu sei. Você quer entrar com processo? Quero. Ela assentiu, pegou o bloco. Então vamos começar a... Mas não ainda. Camila parou, colocou a caneta na mesa, me olhou com a atenção toda. Como assim, não ainda? Preciso de 18 dias. O silêncio que se formou entre nós não era vazio, era cheio de perguntas que ela claramente estava segurando. 18 dias é um prazo bem específico, ela disse devagar. É. Você vai me explicar por quê? Encarei o olhar dela. Camila era advogada há 15 anos, tinha visto cliente nervoso, cliente desesperado, cliente que mentia na cadeira onde eu estava sentada. Ela precisava me entender sem que eu precisasse explicar tudo. E Áudio? Existe um evento, eu disse com cuidado. Um evento público, com jornalistas, com os sócios da empresa envolvida e com pelo menos uma das pessoas que assinou esses contratos. Se o processo for protocolado antes desse evento, ele simplesmente some durante o fim de semana e trata de limpar o que puder. E depois do evento? Depois do evento, ele não vai ter para onde correr. Camila me olhou por um longo tempo, tamborilou o indicador uma vez na mesa de vidro, só uma vez. 18 dias, ela repetiu. 18 dias. Ela pegou a caneta de volta, abriu o bloco numa página nova e escreveu a data no topo. Aecotes. Então, vamos usar esses 18 dias para construir o processo mais sólido que eu já montei, ela disse. Porque quando eu protocolar isso, quero que não reste nenhuma fresta. Respirei pela primeira vez em horas. Mas quando peguei minha mochila para ir embora, ela me deteve com uma única pergunta, dita em voz baixa, quase como se fosse para ela mesma. Mariana, esse evento público, você vai estar lá como vítima ou como outra coisa? Pausei com a alça da mochila na mão. As duas, eu disse. E saí antes que ela pudesse perguntar mais. Os dias seguintes passaram com a velocidade e a frieza de uma lâmina. Eu trabalhava o turno da noite no Hospital das Clínicas, voltava para o Ipiranga ainda antes do sol nascer, trocava o jaleco pelo avental e ajudava minha mãe a tirar os primeiros pães do forno das 4 da manhã. O cheiro de fermentação e leite quente impregnava tudo, o cabelo, a gola da blusa, até a memória dos dias. Depois que Dona Teresa ia descansar um pouco, eu ficava sozinha no balcão e abria o tabuleiro. Não era treino, não precisava ser, era outra coisa, mais próxima do que meu avô chamava de ouvir o jogo. Eu movia as peças devagar, no silêncio antes do barulho da rua Silva Jardim, e deixava os movimentos me lembrarem de quem eu era antes de ter esquecido. Seu Alcides me ensinou xadrez numa tarde de sábado quando eu tinha 7 anos, sentada numa cadeira empilhada com catálogos velhos para que eu alcançasse a mesa. Ele cheirava a café e tabaco de cachimbo, e tinha uma paciência que eu só entendi quando me tornei adulta e percebi o quanto ela custava. Xadrez não é sobre inteligência, ele disse naquela tarde, arrumando as peças com dedos grossos de padeiro aposentado. É sobre ver o que o outro não consegue esconder. Eu tinha 7 anos e não entendi. Com 34, entendia perfeitamente. Na quinta-feira da segunda semana, num desses momentos de silêncio entre o último pão e a primeira xícara do dia, encontrei a caixa. Estava no fundo do armário, atrás do caixa, misturada com recibos antigos e um calendário de 2006 com a foto do Maracanã. Uma caixa de sapatos coberta de fita adesiva amarelada. Eu a abri esperando nada. Dentro estava o caderno. A capa era de couro preto, gasta nas bordas. A caligrafia do meu avô preenchia cada página, aberturas, variantes, finais técnicos anotados com uma precisão que parecia cirúrgica vinda de um homem que aprendeu o jogo sozinho em livros comprados de segunda mão na Feira da Liberdade. Eu fui folheando devagar, com o polegar manchado de farinha, sem pressa. Na última página, sem título, sem data, ele havia escrito uma única frase. Eu li em voz alta para o balcão vazio, porque precisava ouvir com a minha voz, não com a dele na memória. Nunca mostre ao adversário o que você sabe, mostre só o que ele precisa ver para se enganar. Fechei o caderno, coloquei sobre o tabuleiro e deixei ele lá.
Enquanto isso, em outros lugares da cidade, as peças que eu não movia também se moviam. Camila Furtado passava as tardes no escritório da Rua Pamplona reunindo documentação. Ela me ligava uma vez por dia, sempre no início da tarde, enquanto eu dormia pouco e mal entre um plantão e o outro. Localizei mais 2 famílias, ela disse numa dessas ligações. Eu ouvi o barulho de papéis sendo virados do outro lado. Uma no Ipiranga, uma na Moca, mesma assinatura nos laudos, mesmo notário, mesmo prazo absurdo para assinatura. É um padrão, Mariana. Quando eu levar isso para o juiz, não vai parecer um erro, vai parecer o que é. E o Rodrigo? Perguntei, com a voz ainda rouca de sono. O nome dele aparece em 2 documentos como representante legal da Braga. É suficiente para incluir no processo como coautor. Eu não disse nada por um momento. Inclui, eu disse. Seu Roberto, por sua vez, fez o que faz melhor, conversou. No fim de uma tarde em que entrou na padaria pedindo pão de queijo e ficou 40 minutos encostado no balcão, ele comentou, de passagem, que tinha almoçado com 2 colegas do tempo de cartório que hoje trabalhavam como consultores de 2 veículos de jornalismo econômico da cidade. Eu não disse nada de específico, menina, ele falou, partindo o pão ao meio com cuidado. Só mencionei que havia uma construtora grande usando práticas irregulares em aquisições no Ipiranga. Eles ficaram interessados, muito interessados. Quanto tempo eles precisam para publicar? Depende do que você entregar. Mas os 2 me disseram que, se houver documentação sólida, querem estar no Clube Paulistano, no sábado do evento. Eu assentei com a cabeça. Dona Teresa, no meio de tudo isso, continuou acordando às 13h30, amassando pão, atendendo o cliente, reclamando que o preço da manteiga tinha subido de novo e que o vizinho do número 42 estava estacionando na calçada outra vez. Ela não sabia de nada, e eu precisava que continuasse assim por mais alguns dias. Foi numa sexta-feira à noite, quando eu já estava trocando o avental pelo jaleco para o plantão, que o celular vibrou. Rodrigo. Deixei vibrar 2 vezes. Atendi na terceira. Oi, ele disse. A voz era a de sempre, levemente distraída, como quem faz 2 coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Tudo, respondi. Olha, eu queria saber. Você vai ao evento do Clube Paulistano? No sábado daqui a uma semana. Segurei o jaleco dobrado no braço e não disse nada por 2 segundos. Por que pergunta? Porque eu fui convidado. A Braga está patrocinando, então toda a equipe jurídica vai estar lá. Pensei que seria legal ir juntos. O barulho de um carro passando na rua Silva Jardim entrou pela janela aberta. Eu vou sim, disse, com a voz tranquila como quem comenta o tempo. A gente pode ir junto. Ele ficou feliz. Deu para ouvir na respiração. Desliguei, guardei o celular no bolso do jaleco e peguei o caderno do meu avô da bancada. Coloquei na mochila. 3 dias depois, o celular tocou com um número que eu não tinha na agenda. Atendi no corredor do Hospital das Clínicas, entre um plantão e outro. O cheiro de álcool gel ainda estava nas minhas mãos. Boa tarde, posso falar com a Mariana Souza? A voz era jovem, educada, sem a grossura que eu estava esperando. É ela. Oi Mariana, tudo bem? Aqui é a Ana Clara Braga. Meu pai me falou que você vai participar da partida especial no evento de sábado. Estou ligando para confirmar os detalhes com você. Eu encostei na parede de azulejo frio e fiquei quieta por meio segundo. Claro, pode falar. Ótimo. Então, o evento começa às 19 horas no Clube Paulistano. A partida de xadrez está programada para as 21 horas, depois do jantar. Vai ter cobertura da imprensa, algumas emissoras parceiras, e a gente vai transmitir ao vivo nas redes do clube também. É um evento beneficente lindo, a gente está muito animado. Eu peguei a caneta que ficava presa no bolso do jaleco e escrevi no verso de uma ficha descartada. 19 horas, 21 horas, transmissão ao vivo, imprensa. Quantas pessoas costumam acompanhar a transmissão? As redes do clube têm em torno de 240 mil seguidores, mas com o boost que a Braga vai fazer, a gente espera bem mais. Meu pai adora esse tipo de coisa. Ele diz que o xadrez tem uma energia diferente quando é ao vivo. Escrevi, 240 mil. Entendo. Ana Clara, posso trazer um tabuleiro próprio para a partida? Houve uma pausa curta. Não de desconfiança, de surpresa agradável. Eres claro que sim, que charme. É um tabuleiro especial? Era do meu avô, disse. Mestre Fide, ele me ensinou a jogar. Ai, que história linda, com certeza pode trazer. Vou avisar a equipe de produção para deixar espaço na mesa. Eles vão amar esse detalhe para a câmera. Dobrei a ficha e guardei no bolso. Perfeito, mais alguma coisa que eu precise saber? Não, acho que é isso. Ah,
Só uma coisa, o dress code é esporte fino, não precisa ser nada formal demais. Ela hesitou um segundo. Mariana, eu queria dizer que achei muito bacana você topar participar. Meu pai me contou que fez o convite na padaria. Deve ser incrível jogar xadrez num lugar com aquele cheirinho de pão. Ela não sabia, ficou claro na hora. Para ela, a história era uma aposta simpática entre um empresário curioso e uma mulher que jogava xadrez no balcão da padaria, nada mais. É um lugar especial, respondi, e era a única frase completamente verdadeira daquela conversa. Com certeza. Então, a gente se vê no sábado. Qualquer coisa, pode me ligar nesse número. Boa sorte, Mariana. Ah, não que você vá precisar. É por diversão, né? É, disse. Por diversão. Desliguei. Fiquei no corredor por mais um minuto, olhando o azulejo branco na parede de frente. Transmissão ao vivo, 240 mil seguidores, mais o alcance da Braga e associados. Imprensa presente, sócios, parceiros, equipe jurídica. Rodrigo, todos num mesmo lugar, numa mesma noite, assistindo à mesma tela. Voltei para o quarto, onde minha mochila estava encostada na cadeira. Abri o zíper e coloquei a mão dentro até sentir a capa de couro desgastado do caderno do meu avô. Continuei o plantão. Naquela madrugada, de volta à padaria, puxei o tabuleiro de seu Alcides da prateleira debaixo do balcão. As peças vinham numa caixinha de madeira com fecho de latão. Ele havia colado um pedaço de fita crepe na tampa com as iniciais dele, A.S., Alcides Souza. Abri. Encaixei as peças no lugar, uma por uma. O rei branco tinha uma lasca pequena na coroa. Lembro do dia em que caiu. Eu tinha 11 anos, e meu avô disse que não precisava consertar. Rei com cicatriz joga melhor, ele falou. Fechei a caixinha. Era esse que ia. O celular vibrou em cima do balcão. Mensagem de Rodrigo. Fiquei sabendo que você vai jogar no evento do Clube Paulistano. Que orgulho. Vai arrasar. Estarei na plateia, torcendo por você. Li 2 vezes. Coloquei o celular virado para baixo. Peguei o caderno do meu avô. Abri na última página que eu havia escrito. A linha de variações da abertura siciliana. Variante Najdorf. 7 movimentos. E tracei um círculo, em volta do 7º. Sábado. Quinta-feira à noite. 2 dias antes do sábado. A padaria tinha fechado às 22 horas, como sempre. O cheiro de pão de queijo ainda estava no ar. Aquele calor gorduroso que gruda na parede e não sai nem com ventilação. Dona Teresa lavava a bandeja de alumínio no tanque. Mariana ficou parada perto da mesa, o avental dobrado sobre a cadeira, esperando. Mãe, preciso te contar uma coisa. Dona Teresa não parou de lavar. Fala. Pode sentar. Aí, ela parou. Secou as mãos no pano de prato, veio até a mesa, puxou a cadeira com o mesmo rangido de sempre, aquele rangido que Mariana ouvia desde os 7 anos, e sentou. Pegou o copo de café que tinha esfriado. Enrolou os 2 dedões em volta dele. Fala, filha. Mariana falou. Começou pelo começo. O tabuleiro no balcão, a reunião de Henrique Cavalcante Braga, a risada, a aposta de R$1 milhão. Depois foi para a parte que doía mais. Rodrigo. Os documentos falsificados. O terreno. O nome dela usada como isca para descobrir quanto a família resistiria antes de vender. 3 anos. Dona Teresa não disse nada. Ficou com o copo na mão, os olhos fixos num ponto da mesa, enquanto Mariana falava. Só uma vez a veia do pescoço pulsou mais forte, quando Mariana disse o nome de Rodrigo. Depois, Mariana contou sobre a doutora Camila, as provas, o evento no Clube Paulistano, o plano. Quando terminou, estava em pé encostada na geladeira, os ombros retos, a voz firme. Tinha ensaiado esse momento umas 10 vezes no caminho de ônibus, mas na hora que acabou de falar, o silêncio pesou de um jeito que nenhum ensaio cobre. Dona Teresa levantou, pegou o copo, foi até a pia, abriu a torneira, lavou o copo, devagar. Com as costas, partiu a Filizília. Mariana esperou. Seu avô sempre dizia que você ia usar o xadrez para alguma coisa grande. A voz saiu baixa, um pouco rouca. Eu não sabia que ia ser para salvar a minha padaria. O ombro dela tremeu uma vez, só uma vez. Mas Mariana viu. Deu 2 passos, ficou do lado da mãe, pegou a mão dela, ainda molhada da torneira, e não falou nada. Dona Teresa virou o rosto para o lado, enxugou os olhos com o antebraço, soltou um ar comprido pelo nariz. Esse homem entrou aqui, comeu do meu pão, e ainda assim. Sim. E o Rodrigo? Pausa. 3 anos, Mari. Eu sei. Ficaram assim um tempo, a torneira tinha ficado pingando. Mariana estendeu o braço e fechou o registro com força. Dona Teresa se virou.
os olhos ainda vermelhos, mas o queixo levantado. A filha reconheceu aquele queixo. Era o mesmo da noite em que o banco ligou sobre a dívida do hospital, e ela desligou o telefone, ficou de costas por 10 segundos, e depois foi separar a massa do pão integral para o dia seguinte. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. Não é arrogância? Não. Mariana olhou direto para os olhos dela. É conta. Eu fiz a conta. Cada movimento. 7, no máximo. Dona Teresa ficou olhando para a filha como se estivesse tentando enxergar alguma coisa lá dentro. Depois assentiu. Tá bom. Virou para pegar o pano de prato. Dobrou ele em 4, do jeito meticuloso que sempre fazia antes de desligar a cozinha. E então, sem virar. Eu quero ir. Mariana piscou. O quê? No evento, no clube esse. Dona Teresa finalmente se virou. Eu quero estar lá. A primeira resposta que veio foi, não, proteção reflexa, mas Mariana se segurou. Pode ir, ela disse, depois de um segundo. Mas tem uma condição. Qual? Não importa o que aconteça. Não importa se você reconhecer alguém. Não importa o que ouvir. Mariana falou devagar, palavra por palavra. Você fica quieta até o último movimento. Dona Teresa ergueu uma sobrancelha. Você tá me dando ordem? Tô te pedindo. A mãe ficou séria por 3 segundos. Depois, saiu um sopro pelo nariz que podia ser irritação ou poderia ser o começo de uma risada contida. Tá bom, ela disse. Até o último movimento. E apagou a luz da cozinha. O plantão começou como todos os outros. Mariana trocou o tênis por a sapatilha de borracha no vestiário, às 19 horas, em ponto. Pendurou o estetoscópio no pescoço, pegou a prancheta. O corredor do quarto andar cheirava a álcool e jantar esquentado, frango com arroz branco, sempre frango com arroz branco, às sextas. Ela conhecia esse cheiro de cor. Medicações, verificação de acesso venoso, troca de curativo no leito 12. A rotina entrava no corpo quase sem precisar de pensamento, e isso era bom. Nessa noite, pensar demais custava caro. Por volta de meia-noite, ela parou na porta do leito 23. Dona Elvira, 81 anos, fratura de fêmur, 3ª semana internada. A televisão estava desligada, e a senhora olhava para o teto com os olhos bem abertos. Não consegue dormir. Mariana entrou sem fazer barulho, ajustou o cobertor que tinha escorregado. Nunca consigo aqui, a senhora disse. Muito silêncio diferente. Silêncio de hospital, não é silêncio de casa. Mariana entendeu o que ela quis dizer. Ficou um momento à beira da cama, checando o gotejamento, sem pressa. A senhora piscou para o teto 2 vezes. Depois, virou a cabeça devagar. Você tá bem, filha? Mariana levantou o olhar da prancheta. Tô ótima. Não. A velha apertou um pouco os olhos. Você tem um olhar diferente hoje. Eu fico olhando para você toda semana, e hoje, tá diferente. Mariana pausou um segundo. Depois, sorriu. O sorriso verdadeiro, não o profissional. É diferente de um jeito bom, ela disse. Dona Elvira ficou satisfeita com isso. Fechou os olhos. Mariana apagou a luz de leitura e saiu sem fazer barulho. Às 6 da manhã ela assinou a saída, pegou o ônibus na Rebouças, desembarcou no Ipiranga com o céu já clareando cor de laranja desbotado. Subiu as escadas do apartamento sem ligar a televisão. Bebeu um copo de água, deitou, dormiu 4 horas exatas. O corpo tinha relógio próprio depois de anos de plantão. Acordou com o barulho de buzina lá de baixo. Ficou deitada por talvez 30 segundos, olhando para o crack no reboco do teto que parecia um galho de árvore, e então levantou. O vestido estava no cabide desde terça-feira, preto, simples, crepe leve, comprado numa liquidação de inverno 3 anos atrás por R$ 49. Ela nunca tinha usado. A etiqueta ainda estava presa na manga com um alfinete. Tirou a etiqueta com cuidado. Montou a tábua de passar roupa na sala. O ferro elétrico aqueceu com um clique metálico. Soltou uma baforada de vapor que embaçou o ar na frente dela. Ela passou devagar, de baixo para cima, prestando atenção nas costuras. Não havia pressa. Havia exatidão. O celular vibrou na mesa enquanto ela dobrava o vestido. Era a Camila. Documentos prontos e protocolados. Cópia com o assessor do MP. 2 jornalistas confirmados, um do Estadão, um do UOL. Boa noite. Mariana leu 2 vezes, jogou o celular de volta na mesa. 2 minutos depois, novo aviso. Seu Roberto. Ela quase sorriu antes de abrir. Boa sorte, menina. Seu Alcides estaria orgulhoso. Mariana ficou parada com o celular na mão por um tempo. Sentiu alguma coisa subir no peito. Não tinha nome certo para isso. Era quente e pesado ao mesmo tempo, como quando você segura o choro, mas não por tristeza. Ela digitou. Obrigada, seu Roberto. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. Mandou só. Obrigada.
E era suficiente. Pendurou o vestido no cabide, foi tomar banho, voltou. Sentou na beira da cama, com o cabelo ainda molhado. Abriu o aplicativo de xadrez no celular só por hábito, visualizou a abertura, o quarto movimento, o desvio que ele não esperaria. Fechou o aplicativo. O celular vibrou uma última vez. Número de Rodrigo, uma foto. Ele de terno cinza escuro, gravata vinho, espelho do banheiro do apartamento dele na Vergueiro. A legenda dizia: "Tô bem arrumado pro evento, hein?" RS asterisco. Mariana olhou para a foto por exatamente 3 segundos, pousou o celular virado para baixo na cômoda, e foi escolher os brincos. O táxi parou na entrada do Clube Paulistano às 21h15. Mariana desceu primeiro e esperou sua mãe no calçadão. Dona Teresa saiu devagar, ajeitando a bolsa preta no braço, e olhou para a fachada iluminada sem dizer nada por um segundo. "Meu Deus", ela murmurou. "Quantas lâmpadas devem gastar aqui num mês?" "Muitas", Mariana disse, e pegou o tabuleiro que tinha ficado no banco traseiro. A caixa de madeira estava pesada como sempre. O verniz antigo tinha um cheiro específico, entre cedro velho e óleo de linhaça, que ela conhecia desde os 8 anos. Segurou pelo lado esquerdo, como seu Alcides sempre a ensinou. "Você tá bem?", Dona Teresa perguntou. "Tô. Mariana. Tô bem, mãe, vamos." O salão principal estava exatamente como ela imaginou e ao mesmo tempo pior. Os lustres eram grandes, de cristal, e jogavam luz dourada em todo lugar, no mármore do piso, nos copos, nos dentes brancos de quem sorria. O som era um murmúrio constante de conversas sobrepostas, o tilintar de taças, sapatos duros no piso polido. Mariana atravessou a entrada com o tabuleiro debaixo do braço e o vestido azul escuro que tinha pendurado no cabide 3 horas atrás. Dona Teresa caminhava do seu lado com passos curtos, olhando tudo sem esconder que estava olhando. Henrique estava num grupo perto da janela, terno escuro, copo na mão, rindo de algo que alguém tinha acabado de dizer. Ele viu Mariana antes que ela chegasse perto. Viu o tabuleiro, viu o vestido sem enfeite. Inclinou a cabeça para o lado e disse alguma coisa em voz baixa para o homem ao lado. E o grupo inteiro desviou o olhar na direção dela e riu. Mariana não parou. Rodrigo estava encostado na parede à direita, de terno cinza escuro, a mesma gravata da foto que ela tinha recebido mais cedo. Quando a viu, ele se endireitou. Os olhos dele piscaram. Uma vez, duas. E ficou com o copo parado no ar como se tivesse esquecido que estava segurando. Ela passou por ele a menos de 2 metros de distância. Olhou para frente. Ana Clara estava do outro lado do salão, e veio ao encontro de Mariana antes que ela precisasse procurá-la. Tinha o cabelo preso, um blazer verde escuro, e o aperto de mão dela foi firme. "Mariana, que bom que veio." Ela olhou para o tabuleiro e sorriu de verdade. É esse. Posso?" Betty. Ana Clara estendeu a mão com cuidado, como quem pede para segurar algo frágil. Mariana entregou. Ana Clara virou a caixa devagar, leu as iniciais entalhadas na parte de baixo, A.S. Alcides Souza, e devolveu. "Lindo", ela disse, sem ironia nenhuma. "A mesa está no centro. Quer que eu apresente sua mãe a alguém antes?" "Ela se apresenta sozinha muito bem", Mariana disse. Dona Teresa já estava cumprimentando uma senhora de cabelo branco do lado. Ana Clara a conduziu pela borda do salão até a mesa montada no meio do espaço. 2 bancos altos, um tabuleiro de demonstração próprio do clube, ainda fechado, câmeras posicionadas a 2 ângulos diferentes, um microfone pequeno preso numa haste lateral. Um jornalista de revista que Mariana não reconheceu ajustava um bloco de anotações. Ela colocou a caixa sobre a mesa e tirou o tabuleiro de dentro com os 2 polegares nas bordas, como tinha feito centenas de vezes. As peças tinham pequenos desgastes nas bases. O cavalo branco da esquerda tinha uma lasca no pescoço que nunca foi colada, porque seu Alcides dizia que conserto visível é honesto. Ela estava arrumando a última fileira quando ouviu a cadeira do outro lado raspar no piso. Henrique se sentou, ajeitou o paletó. Olhou para o tabuleiro, olhou para as peças de madeira escurecida pelo tempo, para a rainha que tinha uma mancha de verniz irregular na base, para o rei que tinha o topo levemente torto de tanto ser segurado, e sorriu. "Que relíquia", ele disse, alto o suficiente para o grupo que tinha vindo com ele ouvir, e riu. Mariana não respondeu ao riso. Ela simplesmente assentou na cadeira, colocou as mãos no colo e esperou. A sala do Clube Paulistano tinha pé direito alto e lustres de cristal que faziam o chão de parquet brilhar como água parada. Cheirava a madeira encerada e a flores brancas nos vasos que Ana Clara Braga havia mandado arranjar nos cantos. Havia talvez 80 pessoas de pé ao redor da mesa improvisada como arena, sócios, jornalistas,
Fotógrafos com câmeras grandes que zumbiam cada vez que alguém se movia. Uma câmera ao vivo estava fixada num tripé a 2 metros de distância. Henrique levantou a mão para o microfone que alguém tinha preso na lapela do seu paletó azul marinho. Mudança de planos, ele disse para a plateia, e a voz saiu amplificada, cheia de si. Fabrício me convenceu que seria mais interessante se eu mesmo jogasse. Mais drama, não é? Houve risadas, aplausos leves. Fabrício, o assessor que havia sido anunciado como adversário de Mariana, recuou 2 passos e desapareceu entre os convidados. Mariana olhou para o tabuleiro. As peças já estavam no lugar. As brancas do lado dela, as pretas do lado de Henrique, como ele havia pedido, uma pequena afirmação de poder que ela tinha deixado passar sem comentário. Sem problema, ela disse. Só isso. Henrique moveu o peão do rei 2 casas. Clássico. Previsível. Ele fez aquilo com o pulso virado para a plateia, como quem exibe um relógio caro. Mariana respondeu com o peão do rei, simétrico, tranquilo. E4, E5, Henrique anunciou para os convidados como se estivesse ensinando uma criança. A abertura italiana. Elegante, não. Alguém concordou em voz alta. Henrique jogou o cavalo para F3. Mariana jogou o cavalo para C6. Henrique jogou o bispo para C4. E virou na cadeira para dizer alguma coisa a um homem que estava atrás dele, antes mesmo de Mariana tocar a peça. Ele não estava olhando para o tabuleiro, estava olhando para Amsterdã, para a plateia. Mariana deixou o bispo branco em C5, sem pressa. O quarto movimento foi de Henrique, cavalo para G5, apontando para F7, uma ameaça direta, agressiva, de manual, o tipo de movimento que funciona contra quem não o espera. Mariana esperava, ela esperava esse movimento desde o segundo lance. Ela respondeu com o peão em D5, simples, certeiro. Henrique tomou o peão com o peão, abriu a posição, exatamente como ela sabia que ele faria. Ela recapturou com o peão. Quinto movimento de Henrique. O cavalo avançou para F7, tomando a torre, o chamado garfo, cavalo e rainha ao mesmo tempo, numa forquilha que deveria fazer o adversário entrar em pânico. Henrique se recostou na cadeira. Ah, ele disse para o microfone, sorrindo para a câmera. Isso aqui se chama garfo. Estou atacando rainha e torre ao mesmo tempo. Vamos ver o que nossa jogadora faz. A plateia mexeu. Alguém disse algo em voz baixa. Uma câmera se aproximou. Mariana olhou para o tabuleiro. Ficou olhando por talvez 4 segundos, e um canto da boca subiu. Era pequeno, quase nada, o tipo de coisa que você não percebe se está olhando para o tabuleiro e não para o rosto dela. Rodrigo estava a uns 6 metros, de pé entre os convidados, e Mariana sabia disso sem precisar checar. Ela não olhou para ele, ela olhou para as peças, e viu o fim, não o próximo movimento, o fim. O cheque-mate em 7 lances a partir dali, o caminho todo aberto como uma frase que ela tinha memorizado anos atrás e que o corpo reconhece antes da cabeça. Seu Alcides tinha um nome para isso. Ele chamava de chegada. Quando você vê a chegada, ele dizia, você para de jogar com ansiedade e começa a jogar com paciência. Mariana moveu a rainha para H4. Henrique pestanhou. Tomou a torre com o cavalo, como planejado. A vantagem material era dele agora. Ele tinha ganho uma torre. Mariana moveu o bispo para G4. Sexto movimento de Henrique. Cavalo recua para F3, saindo do perigo. Razoável. O tipo de recuo que parece correto. Mariana moveu o peão para I4. O piso de parquet rangia levemente cada vez que alguém trocava o peso de um pé para o outro na plateia. Era o único som além do estalar seco das peças na madeira. Sétimo movimento de Henrique. Ele empurrou o cavalo para I5. Agressivo ainda, tentando recuperar o controle da narrativa. Ele estava olhando para a plateia quando moveu a peça. Não para o tabuleiro. Mariana moveu o bispo para D1. Henrique virou a cabeça. Olhou para o tabuleiro. Olhou para o bispo branco em D1 e franziu o senho. Henrique ficou olhando para o bispo por uns 4 ou 5 segundos. Depois olhou para Mariana. Ela já estava com as mãos no colo, esperando. Ele recostou na cadeira. Oitavo movimento de Henrique. Torre para I1. Defensivo. Pedindo tempo que não tinha. A plateia não fez barulho. Alguém tossiu e se arrependeu imediatamente. Mariana moveu o bispo para G4. Nem olhou para cima. Nono movimento de Henrique, peão para H3, expulsando o bispo, o gesto de quem ainda acredita que está no controle. Bom, ele murmurou, para ninguém. Mariana moveu o bispo para H5. Não para trás, para o lado, mantendo a pressão. Henrique examinou o tabuleiro. Desta vez demorou. Os dedos tamborilaram uma vez na borda da mesa e pararam. Décimo movimento.
Cavalo, para D5. Mariana moveu o peão, para C6. Henrique piscou. 10º. Primeiro movimento de Henrique demorou 30 segundos. Torre para E3. Ele estava tentando construir uma defesa onde não havia espaço para uma. Mariana moveu o cavalo para F6, seco. O estalar da peça na casa foi mais alto do que todos os anteriores. Uma mulher na segunda fila segurou o braço de quem estava ao lado. 12º movimento de Henrique, dama para D3. Ele enrolou os dedos em volta da peça antes de soltar, como se estivesse pensando em mudar de ideia. Mariana moveu o peão para D5. Henrique olhou para o tabuleiro e não disse nada. 13º movimento dele foi o rei recuando para H1, o tipo de movimento que acontece quando todas as outras casas estão fechadas. A plateia começou a entender. O murmúrio que nasceu foi abafado antes de crescer. Mariana olhou para o tabuleiro por 2 segundos. Moveu o cavalo para G4. Henrique se inclinou para a frente. A gravata escorregou levemente para a esquerda. Ele não ajeitou. 14º movimento. Mariana pegou o outro cavalo. Pausou um instante. Colocou na F2. Levantou os olhos para Henrique. Cheque, disse ela, voz baixa, só para ele. A palavra não foi para a plateia, foi para o espaço entre eles dois, sobre o tabuleiro. Henrique olhou para o rei, olhou para o cavalo. Olhou para o tabuleiro inteiro, como se procurasse algo que tivesse escapado. 40 segundos. O relógio de parede do clube paulistano marcou o meso passo de 1 minuto com um clique suave. 15º movimento de Henrique, rei para G1. A única saída que via. Mariana moveu imediatamente. Torre para E1. Ele tentou outra. Rei para F1. Ela moveu de novo, sem hesitar. Dama para D1, encostando na torre. A plateia ficou absolutamente quieta, o tipo de silêncio que dói um pouco nos ouvidos. Henrique olhou para o tabuleiro, depois olhou para a plateia, depois olhou para o tabuleiro de novo. A ponta dos dedos tocou o rei, não para mover, para tocar, como se verificasse que a peça era real. 17º movimento. Mariana pegou a rainha. A peça escorregou entre os dedos, com um leve chiado na madeira envernizada da mesa. Ela a colocou em E2. Levantou o rosto. Checkmate. A voz saiu no mesmo volume de antes. Sem vibrato. Sem triunfo. Silêncio. Henrique olhou para o tabuleiro. Demorou. Percorreu cada casa com os olhos como se houvesse uma saída escondida que ele não tivesse visto ainda. Não havia. Ele levantou os olhos. Mariana não estava olhando para ele. Estava olhando para Rodrigo. Rodrigo estava 3 fileiras atrás, de pé, com o copo de água mineral na mão. O copo estava tremendo levemente. Ele deu um passo para o lado, depois outro, a direção da parede dos fundos, da saída lateral. O salão ainda estava em silêncio. Ninguém tinha aplaudido ainda. Ninguém sabia bem o que fazer primeiro. Rodrigo virou o corpo em direção à porta. E Camila Furtado, que estava encostada na parede há 40 minutos com uma pasta fina embaixo do braço, deu um passo à frente. Camila não acelerou o passo. Caminhou devagar, como quem vai pegar um copo d'água, e parou exatamente entre Rodrigo e a porta lateral. Rodrigo olhou para ela. Ela olhou para ele. Boa noite, ela disse com uma voz tranquila demais para aquele silêncio. Você vai querer ficar? Rodrigo abriu a boca, fechou, olhou para os lados como quem procura uma saída que sumiu. Do outro lado do salão, Henrique Cavalcante Braga ainda estava sentado diante do tabuleiro. As peças brancas estavam espalhadas em derrota. Ele encarou o rei deitado por uns 3 segundos, depois ajeitou o colarinho, depois limpou a garganta. Boa jogada, menina. A voz saiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Você treina bastante? O salão prendeu a respiração. Alguém perto da janela deixou escapar um risinho nervoso. Mariana não respondeu de imediato. Ela olhou para o tabuleiro uma última vez. Depois empurrou a cadeira para trás, com calma, e se levantou. A sola do sapato bateu no parquet com um clique seco que ecoou até a parede dos fundos. A mesa de comentários pós-jogo ficava a 2 metros. Ana Clara havia deixado um microfone ali antes da partida começar. Era para o apresentador do evento, um apresentador que agora estava parado com o roteiro na mão, sem saber se entrava ou ficava quieto. Mariana pegou o microfone, não ligou na hora. Ficou um segundo com o aparelho na mão, sentindo o peso dele, plástico e metal, uma coisa pequena para um salão tão grande. Depois ligou. Meu nome é Mariana Souza. A voz saiu clara, sem tremor, sem raiva. Sou enfermeira, trabalho no turno da noite no Hospital das Clínicas de São Paulo e sou filha de padeira. A padaria Souza, na rua Silva Jardim, no Ipiranga. Pausa, de 2 segundos, o tipo de pausa que faz as pessoas pararem de mexer no celular. Fui campeã paulista sub-21 de xadrez.
Treinada pelo meu avô, mestre Fide, seu Alcides Souza. Ela olhou na direção de onde Henrique estava sentado. Não sei se o senhor tinha alguma outra pergunta sobre de onde eu vim. Henrique não disse nada. O sorriso estava congelado no rosto dele como gesso. E o senhor, Henrique Cavalcante Braga? A voz não subiu de tom. Tentou comprar o terreno da padaria da minha mãe por um valor muito abaixo do mercado, usando um documento com assinatura falsificada. Alguém na plateia disse, oi, em voz baixa. Alguém do lado murmurou, o quê? O documento foi assinado pelo gerente jurídico da Braga e Associados. Ela fez uma pausa curta. Rodrigo Menezes, que é meu namorado há 3 anos. O som que o salão fez não foi um grito, foi uma onda, um sussurro que foi crescendo de mesa em mesa, como quando se joga uma pedra no centro de um lago e os círculos chegam até a beira. Rodrigo estava parado perto da parede dos fundos, com Camila a 1,5 metros. Ele tinha a testa brilhando, sob o lustre de cristal. O copo de água mineral ainda na mão, agora completamente parado, porque a mão parou de tremer. Às vezes o corpo congela quando entende que não há mais para onde ir. A doutora Camila Furtado. Mariana levantou o queixo levemente na direção da advogada. Tem cópias para qualquer jornalista interessado. Camila abriu a pasta com um movimento preciso. Tirou um envelope, depois outro. Depois outro. Mariana pousou o microfone na mesa. Não jogou, não bateu, colocou devagar, com as 2 mãos. O salão explodia em sussurros quando ela virou de costas para a mesa. Ana Clara Braga estava imóvel entre a 2ª e a 3ª mesa, com o programa do evento amassado na mão. Ela olhava para o pai. Henrique não olhava para a filha, ele olhava para o tabuleiro, para o rei deitado, para a peça pequena de marfim que não encontrou uma saída e ficou ali, sozinha, no centro do jogo que ele achou que controlava. A primeira fila murmurava. A 2ª fila murmurava mais alto, e então, no canto direito do salão, perto da coluna com arranjo de orquídeas brancas, um homem de terno cinza levantou o celular. A luz da tela virou para a sala. O ícone vermelho de transmissão ao vivo piscou uma vez. Henrique Cavalcante Braga saiu pelo corredor lateral do Clube Paulistano às 23h40, sem discurso, sem despedida. Os 2 advogados caminhavam um passo à frente, abrindo passagem entre os convidados que já seguravam o celular na horizontal, com a tela virada para ele. Ninguém tirou foto com flash. A luz ambiente bastava. Do lado de fora, o carro preto esperava com o motor ligado. Henrique entrou sem olhar para trás. A porta fechou com aquele estalo de carro caro, o tipo de barulho que, até ontem, soava como poder. Agora, soava como tampa de caixão. Dentro do salão, Ana Clara Braga ainda estava parada entre as mesas. O programa do evento tinha ido parar no chão. Ela não se abaixou para pegar. Na manhã de domingo, às 6h20, a padaria Souza abriu no horário de sempre. Dona Teresa chegou primeiro à cozinha, acendeu o forno, abriu o saco de farinha. O cheiro de pão assando tomou o corredor ainda no escuro, antes mesmo do sol bater na placa azul lá fora. Era um cheiro que não precisava de explicação, ele simplesmente enchia o espaço e dizia que o dia havia começado. Mariana desceu pouco depois, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma camiseta que ela usava desde a faculdade. Sentou no banquinho atrás do balcão, encostou as costas na parede e ficou olhando para a rua enquanto a primeira fornada terminava. Às 7h05, a porta abriu. Seu Roberto Andrade entrou como sempre, devagar, com o chapéu na mão, cheirando a sabonete de glicerina. Olhou o balcão, olhou Mariana. Olhou o tabuleiro de xadrez que ela tinha colocado de volta no lugar de sempre, entre o porta-guardanapo e a caixinha de palito. Um pão de queijo, ele disse. O grande. Dona Teresa pegou o pão, com o guardanapo de papel. Seu Roberto não foi sentar, ficou em pé ali, na frente do balcão, segurando o pão que ainda queimava um pouco na ponta dos dedos. Viu o vídeo, ele disse, sem cerimônia nenhuma. Mariana esperou. Seu Alcides jogava igual a você, seu Roberto continuou, com a voz tranquila de quem está contando coisa que já sabe há muito tempo. Ele esperava o adversário se destruir sozinho. Nunca forçava nada. Só esperava. Mariana olhou para o tabuleiro. Ele me ensinou que peça que grita não ganha partida, ela disse. Peça que espera, ganha. Seu Roberto deu uma mordida no pão de queijo, mastigou devagar. Pois é, ele respondeu. Saudade de um homem bom. Pagou, colocou o troco no bolso e saiu sem mais nada. A porta bateu de leve e a rua voltou para dentro pelo vão. O barulho de ônibus na Silva Jardim, um cachorro lá longe, o som normal de um domingo que não sabia de nada. Na segunda-feira de manhã, a doutora Camila Furtado chegou ao Fórum Central com uma pasta grossa e 7 procurações assinadas. Famílias do Ipiranga,
Famílias da Vila Prudente, todas com histórias parecidas, propostas irrisórias, documentos com assinatura que não batia, pressão que vinha de gente bem vestida com cartão da Braga e associados no bolso. O processo por falsificação de documento público e estelionato imobiliário foi protocolado às 9h15. Henrique Cavalcante Braga como réu principal, Rodrigo Menezes como corréu secundário. Camila mandou uma mensagem curta para Mariana. Protocolado. Agora é com o juiz. Mariana leu entre um paciente e outro no plantão. Guardou o celular no bolso do jaleco. Voltou para o corredor. Rodrigo soube que tinha sido demitido naquele mesmo sábado à noite por mensagem do RH da Braga e associados. O apartamento da Rua Vergueiro, Vila Mariana, era financiado pela empresa, benefício do cargo. O benefício acabou com o cargo. Ele mandou 3 mensagens para Mariana. Depois, mais 2. Depois, ligou 2 vezes. Ela não atendeu. Não respondeu. Não porque estava com raiva, estava sim, mas não era isso. Era mais simples. Ela simplesmente não tinha mais nada a dizer para aquele homem. Algumas portas não precisam ser batidas. Elas só fecham, e pronto. No domingo à tarde, depois que a padaria fechou e Dona Teresa subiu para descansar, Mariana ficou sozinha no balcão por um momento, pegou uma peça do tabuleiro, o rei, colocou no lugar certo, na casa inicial, no começo de uma partida que ainda não tinha acontecido. Depois tirou o avental, dobrou com cuidado, deixou em cima do balcão. Subiu para o apartamento dos fundos, deitou na cama e dormiu, sem acordar no meio da noite, sem plantão, sem pesadelo. Na gaveta da cômoda de Dona Teresa, embaixo de um terço e de uma foto de seu Alcides jovem com terno cinza, estava a escritura da padaria Souza, nome de Teresa Souza, intocada. O jogo tinha acabado, e ela tinha jogado do jeito que o avô ensinou, esperou, planejou, moveu o rei no momento certo. Às vezes, a maior vitória não é a que todo mundo aplaude. É a que você conquista em silêncio, no turno da madrugada, com as mãos cheirando a farinha e antisséptico, e que no fim é só sua.